Sem esse jogador, hoje você não consegue ganhar. É impossível. Quem falou isso foi Pepe Guardiola, explicando o futebol, né, nos dias de hoje e principalmente explicando o futebol do ponto de vista da sua filosofia, que é o jogo de posição, filosofia que Miguel Ángel Ramírez tenta implementar no Internacional. No dia de hoje faz um mês que ele, né, deu o primeiro treinamento e desde então o Internacional tem tido algumas evoluções e outras dificuldades, e as dificuldades passam principalmente por essa figura que Pepe Guardiola disse que sem ela é impossível vencer, no futebol hoje em dia. Eu já te conto mais sobre isso, sobre quem é essa peça que falta ou que existe no elenco do Internacional, mas antes eu gostaria de me apresentar para você. Eu sou o Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado. Peço que, se você está vindo aqui no canal pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, que aí o YouTube vai te avisar sempre que eu postar vídeo novo, e mais importante ainda, deixe o like no vídeo, porque deixando o like no vídeo você ajuda o meu conteúdo a ser impulsionado para mais colorados. Vamos para o que interessa, vamos falar do Internacional, nessa nova etapa que o Internacional vem passando de reformulação nessa temporada 2021, saindo de um jogo reativo com Abel Braga para um jogo propositivo e posicional com Miguel Ángel Ramírez, uma mudança literalmente do avesso e sem pré-temporada. Aliás, o Internacional, que após a derrota no Grenal, entre essa partida do Grenal e a próxima partida no Gauchão, que deve ser confirmada para o dia 18, o Internacional tem mais ou menos 2 semanas apenas com treinamentos, sem jogos, para aí sim Miguel Ángel Ramírez conseguir dar melhor a sua cara para a equipe, explicar melhor em treino para os atletas aquilo que eles têm que fazer, a não ser naquela questão recente de que ele tinha dito que era mais na base da conversa, na base da palestra, na base do vídeo, do que na questão do treinamento, para ele conseguir implementar sua metodologia, porque era muito pouco tempo de trabalho, tinha poucos treinos, aí já tinha jogo, aí tem que recuperar do jogo os atletas fisicamente, e aí fica muito difícil implementar com maior assertividade aquilo que ele pensa e fazer os jogadores entenderem e, mais importante ainda, executarem dentro de campo. Mas o jogador que o Guardiola se referia, assim, o qual é impossível vencer com esse jogo de posição, é o jogador do drible no último terço do campo. O ponta que vai para cima da marcação, que dribla 1, 2, acha o espaço quando está todo mundo marcado, que leva o time para a linha de fundo numa jogada que consegue fazer um cruzamento mais perigoso, cruzamento rasteiro, né, que os times do Guardiola fazem muito, até porque geralmente utilizam centroavantes ou falso 9, jogadores de meio de campo que fazem a função de falso 9, jogam mais com tabelamento e posicionamento do que em posição dentro da área, tanto no Barcelona quanto no Manchester City, que geralmente usa ou o Agüero ou o Gabriel Jesus, que não são jogadores de imposição. Então precisa desse drible na linha de fundo, levando o time para a linha de fundo para cruzar rasteiro, e esses jogadores têm mais a questão da velocidade de se antecipar ao zagueiro para empurrar para o gol, do que propriamente o jogo de um centroavante usando o corpo e trombando com a zaga, ganhando na base da força. Por que esse jogador é tão importante? Porque no jogo de posição você vai ter quase que sempre uma posse de bola acima dos 60% e com o adversário fechadinho no seu campo de defesa. Com isso você vai ficar trocando passes, tentando achar o espaço vai ser criado muitas vezes por troca de passes, mas vai ter vezes que não vai ser possível, vai ficar muito difícil. E aí você precisa jogar a bola no ponta, e o ponta vai ter que resolver, ele vai ter que ter a jogada individual para driblar driblando um ele já criou uma superioridade, porque aquele marcador ficou para trás. Então alguém vai ter que cobrir aquele marcador e ir no ponta e deixar outro jogador livre. E o Internacional tem tido dificuldades nisso por uma série de fatores. O Miguel Ramírez vinha testando jogadores por ali, testou o Marcos Guilherme, que já se decidiu que não agradou, novamente, não havia agradado ano passado e agora ele vai ser colocado à disposição do mercado. Testou o Peglo por ali, mas além do garoto ter apenas 19 anos,
ele não é ponta, né? Ele jogou com a seleção sub-17, foi campeão mundial com a camisa 10 da seleção, jogando como um meia atacante, às vezes um segundo atacante, mas nunca como um jogador de drible pelo lado do campo. Não é a característica do Peglo, foi testado por ali, porque essa função que ele exerce de ofício não existe no esquema do Miguel Ángel Ramírez, a não ser que ele vire um falso 9 futuramente, numa necessidade, mas jogar como ponta não é a dele, pelo menos até o momento, né? Ainda não aprendeu a fazer essa função. E também o Caio Vidal foi usado por ali, e o Caio Vidal desses três foi quem mais agradou. Só que o que acontece? O Caio Vidal, ele teve o drible, ele teve a vitória pessoal, ele conseguiu quebrar as linhas, só que chegou na hora de dar o último passe, de fazer a finalização, ele não conseguiu concluir, ele errou a tomada de decisão e errou a execução da jogada. Então ele conseguiu dar essa superioridade para o Internacional, mas não conseguiu dar efetividade. E o mesmo vale para o Patrick, que joga na ponta esquerda. O Patrick, que já vinha sendo um ponta esquerda desde o tempo do Eduardo Cudê, passando pelo Abel, ainda um ponta um pouquinho mais ofensivo do que com o Cudê. E agora com o Miguel Ángel Ramírez, ele é um ponta que não volta para buscar jogo, ele é um ponta posicional, porque o esquema é um jogo de posição. Então a bola vai chegar até o Patrick na ponta, ele não precisa buscar a bola lá atrás e conduzir até a ponta. O Patrick tem tido muita dificuldade nesse encaixe de marcação adversária, porque o Inter joga contra equipes completamente fechadas. O Patrick fez um Brasileirão brilhante jogando por ali, chama a atenção dos adversários, que passam a colocar em cima do Patrick uma marcação individual e com cobertura que ele não tinha no passado. E o Patrick, ele é um jogador que ele tem drible, ele vinha sendo nas últimas temporadas o líder de dribles do Internacional, mas ele tem um drible extremamente característico e previsível. Às vezes um drible previsível é um drible difícil de ser marcado igual, mas mesmo assim é previsível. O Patrick tem aquele drible em que ele mistura muita força e capacidade de proteção de bola com habilidade, um drible de futsal. Ele protege pela ponta esquerda e consegue passar pelos marcadores na base da força, dando uma caneta ali, arrastando o jogador junto pela sua força. Mas quando tu coloca um fixo no Patrick sem dar espaço e um outro na sobra, fica muito difícil para ele progredir. Então tu precisa ter um outro jogador do outro lado que também consiga chamar a atenção da marcação para não ficar tudo em cima do Patrick. E esse jogador, até o momento, quem se mostrou nesses testes mais apto a fazê-lo é o Caio Vidal. Mas, em minha opinião, o jogador fundamental, o jogador terminal nessa faixa de último terço do campo para o Internacional de Miguel Ángel Ramírez ainda não jogou como titular, chegou há muito pouco tempo e desde então tem feito fez poucos treinamentos para se ambientar e justamente por isso ficou de fora do time titular no Grenal. Ainda não havia o entrosamento e entendimento da parte tática do esquema do Miguel Ángel Ramírez, apesar de que ele foi contratado para ser o titular do Inter. E ele se chama Carlos Palacios, jogador chileno de 20 anos, atua preferencialmente como ponta direita, mas também joga como ponta esquerda e como meia atacante. Carlos Palacios é o cara mais importante para o Internacional fazer dar certo esse esquema, para ser esse jogador que o Guardiola falou que sem o qual você não consegue vencer, é impossível vencer. O Carlos Palacios, em minha opinião, é esse atleta porque ele é o mais imprevisível dos pontas do elenco colorado. Ele é o que tem a maior caixa de ferramentas, que tem o maior arsenal de jogadas mais completo para exercer essa função. Por quê? Porque o Carlos Palacios consegue trabalhar com ambas as pernas, ele é destro, mas ele também consegue fazer jogadas de condução de bola e também de finalização com a sua perna esquerda, que não é a preferencial, porque o Carlos Palacios ele tem o drible curto e o drible longo, porque o Carlos Palacios ele também tem força física para conseguir trombar com um zagueiro que divida com ele, e acima de tudo, o Carlos Palacios tem uma visão de jogo muito acima da média para a função.
Ele tem uma visão de jogo muito acima da média para a sua idade. Isso fica claro, né? E eu já sabia disso por ter analisado o Carlos Palacios desde a União Espanhola, principalmente depois que se sondou a possibilidade dele vir para o Internacional, mas também pela amostragem que ele deu nesses poucos minutos que já esteve em campo com a camisa do Inter. Em duas partidas que ele entrou, no jogo contra o Ipiranga e no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Ipiranga ele deu uma enfiada de bola para o Edenilson ficar na cara do gol e errar, e ele, isso pela ponta esquerda, e depois pela ponta direita ele deu uma outra enfiada de bola para o Yuri Alberto entrar livre e também se atrapalhar na frente do goleiro. E no Grenal, quando estava aquela marcação do Grêmio ferrenha toda atrás da linha da bola, sem dar espaço nenhum para o Inter jogar, o Carlos Palacios pegou a bola na ponta esquerda, trouxe para o meio, ergueu a cabeça e achou uma enfiada de bola raio-x para o Moisés entrar na linha de fundo e fazer aí o cruzamento. Acabou não dando em nada, mas é isso que o Internacional precisa no último terço do campo. Não é que eu esteja desistindo do Patrick, muito pelo contrário, eu acho que ele vai dar a resposta, né, na ponta esquerda, assim como deu na temporada anterior. Precisa corrigir algumas coisas da sua tomada de decisão. Não é que eu tenha também desistido de que o Caio Vidal possa melhorar o seu acabamento de jogadas, também não, muito pelo contrário, a tendência é que ele melhore, ele é muito garoto. Mas nesse momento, quem está mais pronto para fazer a diferença nessa função, para desequilibrar, para dar o drible e tomar a decisão correta e executar essa decisão de maneira correta no último terço do campo, é o Carlos Palacios. E essa parada de 14 dias até a próxima partida, que sabe-se lá se o Internacional ainda vai utilizar titulares nesse jogo do Gauchão, haja vista que poucos dias depois já vai ter a sua estreia na Copa Libertadores, mas essa parada vai ser fundamental para que Miguel Ángel Ramírez consiga fazer Carlos Palacios entender o esquema, se entrosar com os companheiros e a partir, né, desse início de gauchão, ser esse jogador fundamental sem o qual você não vence no futebol de hoje, principalmente em um jogo de posição. Como bem disse Pep Guardiola, a maior autoridade no assunto, mundialmente falando. Se você chegou até aqui no vídeo, eu peço que inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu. Ative as notificações, como eu já havia falado lá no início, e deixe o like no vídeo, muito importante para impulsionar o nosso conteúdo para mais colorados. Eu sou o Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.